Olá, queridos! Olá, queridas! Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca da seguinte frase: não se preocupe com a forma correta de dizer as palavras, apenas se preocupe com que elas tenham sentimento e verdade. Queridos e queridas, palavras o vento leva, já diz o ditado popular. Mas os sentimentos impressos nessa palavra, esses os ventos não levam. Esses ficam gravados na nossa memória e no nosso coração. Então, quando formos dizer para alguém qualquer palavra que seja, que ela contenha sentimento, que ela contenha verdade. Eu posso dizer para uma pessoa: eu me importo com você, e não ter sentimento nenhum. Falar só por falar. Eu posso dizer para uma pessoa: eu me importo com você, só para que todos saibam que eu estou falando isso. Mas, na verdade, eu não me importo com ninguém. Mas eu posso dizer uma única vez para uma única pessoa: eu me importo com você, e a pessoa saber que junto a essas palavras existe sentimento e ação. E isso faz toda a diferença. Não basta emitir palavras. Palavras, muitas pessoas falam. Políticos têm o mau hábito de falar, falar, falar e nada dizer. Pessoas aproveitadoras têm o mau hábito de falar aquilo que nós queremos escutar, mas essas palavras não têm sentimento nenhum, não têm nenhuma ação. Não, essas pessoas vão falar palavras, mas essas palavras são vazias de conteúdo. Toda palavra que nós emitimos, elas têm que ter algum conteúdo. Não adianta dizer para uma pessoa: eu te amo, e não amar. Não adianta dizer para uma pessoa: eu me importo com você, e eu não me importar. Não adianta eu dizer para uma pessoa: eu vou te ajudar, e simplesmente não ajudar. São só palavras. As palavras têm que estar aliadas ao sentimento, ao fazer, à ação. Porque só palavras não resolvem absolutamente nada. Se eu disser para uma pessoa: eu vou te dar um prato de comida, e ficar só na palavra, a pessoa vai continuar com fome. Se eu disser para uma pessoa: eu vou te dar um copo de água, e ficar só na palavra, a pessoa vai continuar com sede. Se eu disser para uma pessoa: eu te amo, e verdadeiramente não amar, essa pessoa vai ficar sem amor. Mas se eu, junto com as minhas palavras, agir, colocar ação, colocar amor, colocar sentimento, aí tem uma diferença. E é isso que faz toda a diferença na relação que nós temos com as pessoas. Obviamente que nós nos comunicamos através da palavra, mas a palavra, por si só, são só um amontoado de letras. Essa palavra começa a fazer sentido na vida das pessoas como quando nós falamos e agimos, quando nós vivenciamos o que nós estamos falando, e não só quando nós estamos falando, porque falar, até um papagaio fala, mas tem que fazer algum sentido na vida das pessoas as palavras que nós estamos emitindo. Se eu falo algo, se eu digo para a pessoa algo, e eu vivo diferente daquilo que eu falo, não faz sentido nem na vida da pessoa, e muito menos na minha vida que eu que estou emitindo as palavras. Então, as palavras, elas só fazem sentido na vida das pessoas se houver ação. Vamos lembrar do homem mais importante que pisou nesse planeta, que foi Jesus. Nós nos lembramos dele não por suas palavras, mas por suas ações, por tudo aquilo que ele fez. E aí as palavras que ele emitiu fizeram sentido. Mas se ele só falasse, e não agisse, e não vivenciasse o que ele falava, nós não teríamos nenhum exemplo positivo da sua passagem por esse planeta. Então, queridos e queridas, se nós queremos falar, primeiro, vivenciemos o que nós falamos. Sejamos verdadeiros no nosso falar. Nós não precisamos falar muito, mas precisamos agir muito. Nós não precisamos falar palavras bonitas. Nós não precisamos nos preocupar com os pontos e vírgulas. Mas precisamos nos preocupar com o sentimento e com a verdade daquilo que nós estamos falando. Porque a pessoa que estiver escutando, eu posso estar até pronunciando as palavras de forma errada.
Mas se tiver sentimento, se tiver ação, a pessoa vai entender e vai me desculpar pelo meu erro ortográfico e pelo meu erro de falar. Eu posso não entender muito bem o português, mas sentimento e ação, todos nós entendemos, todos nós sabemos e todos nós aprendemos. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.